A Donald Trump acabou revelando que realmente vai interferir, ou pelo menos tentar interferir, nas eleições do Brasil para tentar derrubar o governo de Lula, para que Lula não se reeleja. O que aconteceu? Um dos órgãos ali, periódicos de imprensa, extremamente de extrema direita dos Estados Unidos, fizeram uma publicação falando que o governo Trump já conseguiu com que candidatos dele ganhasse o pleito eleitoral aqui na América Latina, em vários países, e que agora um dos maiores desafios de Donald Trump é conseguir fazer com que um aliado dele, no nosso linguajar, um borra-botas, um vassalo de Donald Trump, ganhe o pleito eleitoral aqui no Brasil, para que Donald Trump tenha acesso às nossas riquezas, né, a tudo. Então, esse periódico fez esse artigo dizendo que Trump conseguiu e que agora um dos principais ali que ele tem que conseguir é exatamente o Brasil. É porque Lula não é vassalo, né? Lula não é traidor da pátria, Lula não é entreguista, Lula não é covarde. Aí Donald Trump precisa de um entreguista, de um covarde, para ser presidente do Brasil, para ele ter acesso de graça às nossas riquezas. É isso que ele quer, não é? Porque assim, Lula sempre esteve aberto ao diálogo, mas Lula sempre tenta trazer benefícios para nós, não é? Pode ter acesso? Pode, mas o que nós vamos ganhar com isso? Isso é soberania. Isso é negociar, é trazer o melhor para o Brasil. E Donald Trump não quer isso. Donald Trump quer só ver a nós. O vosso reino, nada. Aí o que aconteceu? Donald Trump publicou parte desse artigo nas suas redes sociais, notadamente na rede social dele, Donald Trump, concordando com o que o periódico publicou, dizendo que vai tentar interferir no pleito eleitoral. Aí é interessante que, concomitantemente a isso, e para mim não é coincidência, preste atenção nisso, fique ligado, meu lindo e minha linda, não é coincidência. Concomitantemente a isso, vem o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, pediu uma entrevista coletiva. E nessa entrevista coletiva, ele começa falando das decisões do ministro André Mendonça, que censurou a postagem dele, ligando o PT ao PCC e tal e coisa. André Mendonça mandou tirar. Aí ele disse que vai entrar em contato com os Estados Unidos para pedir as provas das suspeitas do envolvimento do PT com o PCC, pedindo dos Estados Unidos. Presta atenção nisso aqui. Aí, concomitantemente a tudo isso, Flávio Bolsonaro novamente vai para os Estados Unidos, dizendo que se inscreveu na audiência pública para ir defender o PIX e defender o não tarifaço. É uma audiência pública onde qualquer um pode se inscrever, viu, gente? Qualquer pessoa pode se inscrever para falar por 5 minutos lá no Departamento de Comércio Internacional dos Estados Unidos, nessa audiência pública. E ele se inscreveu como qualquer um. Aí a gente tem que ver tudo conectado. Está tudo conectado. Eu já estou até vendo uma das principais estratégias dos Estados Unidos para tentar derrubar Lula, para que Lula não seja reeleito. Porque a questão é o seguinte, lá na eleição, lá no pleito eleitoral, eles não vão derrubar Lula. Eu já falei isso aqui para vocês e vou repetir. Não vão derrubar Lula. Inclusive, o artigo que que o Donald Trump repostou, coloca em xeque as urnas eletrônicas de novo, colocando em xeque o sistema eleitoral brasileiro. De novo, a mesma patifaria. Qual que é a estratégia deles? Eles vão meter um monte de mentira, de fake news vindo do governo do vagabundo do Donald Trump,
com mentiras, dizendo que o PT está em envolvimento com o PCC, com o Comando Vermelho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque Donald Trump vai tentar derrubar Lula para ele não ser reeleito. Normalmente, eles não derrubam. Aí ele vai tentar interferir nesse sentido, para ver se o Flávio ganha as eleições. Por quê? Porque a família Bolsonaro é lambe-botas, é vassalo do governo dos Estados Unidos. Vamos ver um tico-tico? Vamos ver um tico-tico? Já coloca aí, meu lindo e minha linda. Vão se lascar. Vão pro raio que o parta. Território brasileiro é nosso, soberania nossa, povo nosso, terra nossa, bandeira nossa. E o povo brasileiro não aceita isso. Sabe aquela pesquisa, a última pesquisa que saiu? Da Datafolha? A Datafolha perguntou sobre essa situação do Flávio Bolsonaro junto com os Estados Unidos, a questão da interferência no Brasil e tal e coisa. E quase 60% da população brasileira, nessa pesquisa do Datafolha, disseram que isso é negativo para o Brasil e que o responsável é Flávio Bolsonaro. Ou seja, eles são tão baixos, tão covardes e desesperados, traidores da pátria, que eles vão usar desse subterfúgio de um governo fascista do Donald Trump para tentar derrubar Lula, porque no pleito eleitoral, Flávio não ganha. E eu vou dizer uma coisa, nós precisamos divulgar isso. As pessoas precisam saber disso, porque isso transpassa até mesmo a briga de direita e de esquerda. Isso é uma questão de soberania e que o povo não aceita. Nós temos problema? Obviamente que temos. Os Estados Unidos também têm muitos problemas. Pesquisa lá. Drogados, gente com droga lá nos Estados Unidos e tudo. Você vai ver o caos que é lá nos Estados Unidos. Essa coisa de colocar PCC e Comando Vermelho como terroristas, cara, PCC e Comando Vermelho tem que ser destruídos. Não é esse o caso. Colocar como terrorista não vai destruí-los. Vai abrir margem para os Estados Unidos interferir no Brasil, se quiser até belicamente, com bomba, com ataque. Mas acredito que a interferência será o quê? Econômica, com embargos e toda essa mentiraiada por detrás. Para quê, André? Para tentar derrubar Lula. Para colocar um pau-mandado, vassalo, capacho de Donald Trump, que é Flávio Bolsonaro. E as pessoas precisam saber disso. Eu não estou vendo a divulgação necessária sobre isso. Eu vi no Globo News. O Globo News passou essa situação, mas eu não estou vendo. Aí daqui a pouco, quando o povo acordar, já está tudo enganado, tudo ludibriado com mentiras e fake news. E Donald Tranqueira dizendo que quer resolver o problema do narcotráfico no Brasil, sendo que ele não resolve nem da nação dele, nem do país dele. Então já coloca aí fora Trump, fora traidores da pátria, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Aí o Eduardo vem agora, o Flávio vem agora dizer que vai nos Estados Unidos defender o Pix. Estrudia, como dizia minha avó, estrudia. O Eduardo Bolsonaro estava metendo cacete no Pix, dizendo que vai vir um tal de Hellis, lá dos Estados Unidos, que é tipo o Ted e o Doc, que podia cair o Pix, não tinha problema. Até estrudia. O Eduardo Bolsonaro estava metendo cacete, falando que ia ter sim. Ia ter tarifaço, ia ter a lei Magnistic, até hoje ele está falando que vai voltar tudo. E que se tiver terra arrasada no Brasil, que pelo menos ele estará vingado. Agora o Flávio mudou. Está dando um de defensor da pátria e do Brasil. Vai lá nos Estados Unidos defender o Pix e defender que não haja tarifaço, sendo que eles mesmos, só basta você olhar nas redes sociais dos bolsonaristas, notadamente do Eduardo Bolsonaro, eles mesmos foram atrás disso contra o Brasil para tentar derrubar Lula, para ver se Lula caía socialmente e politicamente dentro do Brasil. Só que Lula não caiu, pelo contrário, subiu.